Mas, finalmente, a dúvida foi dissipada, né? A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o déficit nas contas do município de Teresina, aprovou a convocação do ex-prefeito doutor Pessoa. Essa convocação aconteceu ontem, durante a reunião ordinária da comissão, com algumas peculiaridades. São 5 membros titulares da comissão, mas apenas 4 estavam presentes nessa reunião que deliberou pela convocação do ex-prefeito doutor Pessoa. E aí, por ser um número par, houve um empate. Os vereadores Dudu, que é o presidente da comissão, e Fernando Lima, que é o relator da comissão, votaram a favor da convocação do ex-prefeito doutor Pessoa. Eu pensei que o presidente não votava, só no caso de... Mas votam, os 5 membros titulares. Dudu e Fernando Lima votaram a favor da convocação do ex-prefeito. Já os vereadores Juca Alves e Luiz André votaram contra. Houve um empate pelo regimento interno da casa, o voto de Minerva, nesse caso, não é do presidente da comissão, e sim do relator, que é o vereador Fernando Lima, que, ao desempatar, decidiu pela manutenção da convocação do ex-prefeito doutor Pessoa. Aí, nesse caso da convocação, ele é obrigado a ir. Obrigado aí. A oitiva deve ser marcada nos próximos dias. Daqui a pouco nós vamos trazer até esse bastidor a respeito dessa possível convocação do ex-prefeito doutor Pessoa, mas quem fala sobre o assunto é o vereador Fernando Lima, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o déficit nas contas do município. Acompanhe. O que é que eu sempre venho dizendo? Havendo necessidade, ele vai comparecer. A gente vai analisar a documentação, se surgiu alguma dúvida, se surgiu alguma alguma dúvida que não foi sanada, a gente vai trazer o ex-prefeito aqui para apresentar as explicações. Surgiu várias dúvidas no decorrer da análise de processo, da análise de documentação. Ninguém melhor do que o ex-gestor, do que o ex-prefeito, para explicar algumas situações, né? Então, ele é quem deve saber, não sei se vai poder explicar ou saber, mas ele é quem deveria realmente saber explicar todas essas dúvidas que surgiram. Voto de desempate. O voto de Minerva. Voto de Minerva, o vereador Fernando Lima, e, portanto, o ex-prefeito Teresina tem que ir à Câmara Municipal para responder as perguntas dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há um certo receio ali na Câmara? Douglas, do que vai falar o ex-prefeito? É uma convocação que tem repercutido na Câmara Municipal. Nós procuramos, inclusive, hoje, os vereadores que votaram contra essa convocação. Estive ali conversando rapidamente com o vereador Luiz André, preferiu não gravar a entrevista, mas justificou ali para a nossa equipe que seria contraditório votar a favor dessa convocação, porque ele foi líder da gestão do ex-prefeito doutor Pessoa. Então há uma relação próxima, ele preferiu não votar por essa convocação. O vereador Juca Alves também não se manifestou, mas na Câmara Municipal há um certo receio de que a presença do ex-prefeito doutor Pessoa na Câmara, na CPI do déficit bilionário, possa gerar um certo desgaste, possa gerar ali algum tipo de situação até constrangedora. Então, os vereadores, apesar dessa aprovação por parte da CPI, enxergam com uma certa cautela a convocação do ex-prefeito doutor Pessoa, que, como convocado, por ser um ex-gestor da cidade e por ser alguém que ainda não está na condição de investigado da CPI, ele foi convocado, ou seja, é obrigado aí. Você usou a palavra ainda. Porque é o seguinte, hoje conversando com alguns técnicos da casa, existe uma explicação para essa diferença entre convite e convocação. No caso do ex-presidente da ETURB, o João Duarte Pessoinha, ele foi convidado por ser um dos alvos da CPI, ele é investigado na CPI. E como investigado, o nosso ordenamento jurídico aponta que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Por isso foi convite. Por isso foi um convite. O ex-prefeito doutor Pessoa, assim como outros ex-gestores, ex-secretários, João Henrique, outros ex-secretários, o ex-secretário de Finanças Admilson Brasil Lustosa, outros nomes foram convocados por serem ex-gestores públicos que ordenaram despesas, tem essa prerrogativa e a Câmara tem essa prerrogativa de convocá-los. Então, a presença é obrigatória. Tem um detalhe. Se o convocado se negar aí, ele pode ser conduzido por força policial. A Câmara tem instrumentos legais para garantir o cumprimento dessa convocação, inclusive através do Poder Judiciário. Foi o que explicou para a gente o vereador Dudu, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos acompanhar. Existem 2 tipos de oitivas na CPI principais.
uma oitiva é a convocação só pode ser feita a gestores e ex-gestores. E os gestores e os ex-gestores que são convocados, eles são convocados a vir. Ele não querendo vir ou não vindo, ele descumpre uma convocação de um instrumento legítimo constitucional, que é uma CPI. Em seguida, a gente pode acionar a Procuradoria da Câmara judicialmente e este convocado que não veio vir na tutela da Justiça via mandato de segurança. Então, a pessoa escolhe, ou vem por bem ou vem por mal, mas é obrigado a vir. Eu não acredito que quem fez e quem foi gestor público vai se negar a vir, porque ele sabe da obrigação que tem. Natan, você entrou em contato com o doutor Pessoa? Nós entramos em contato hoje com o ex-prefeito doutor Pessoa, após o anúncio dessa convocação, para saber se, de fato, ele vai ou não comparecer à Câmara Municipal. Liguei bem cedo, logo que tive a informação, liguei para ele. Ele não me atendeu a princípio, mas retornou a nossa ligação. E aí, nós preparamos um trecho da fala dele. Tem aqui... Vou pedir até para colocar aqui em tela cheia para a gente. A tela cheia aí o nosso telespectador tira o GC conferir. aí, coloca a tela cheia, Fabrício. O que diz o ex-prefeito doutor Pessoa sobre essa convocação? Então, assim, o Natan da ligou, Câmara Municipal de Teresina. ele não gravou entrevista, não gravou áudio, mas disse para o Natan, falou para o Natan, comentou, e aí o Natan perguntou se poderia colocar, ele disse que sim, está aí, Natan. Não recebi convocação, se for convocado, vou consultar minha assessoria jurídica, mas não temo e não tremo. Dura a resposta, né? Foi o que disse o ex-prefeito de Teresina, doutor Pessoa, ao responder o contato da nossa equipe, hoje mais cedo por telefone. Diz que vai consultar ali os seus advogados, diz que oficialmente ainda não recebeu nenhuma convocação. Mas vai. Até porque a oitiva ainda não foi marcada. Foi aprovada pelo plenário, mas ainda não foi marcada a data. Mas diz que está disposto sim a ir, Inclusive... Ele vai consultar a assessoria jurídica que vai dizer para ele, você tem que ir, é uma convocação, você tem que ir. Então ele diz que está tranquilo, não teme a presença na Câmara Municipal, e o que deve ser um dos pontos altos dessa CPI. Um ex-prefeito da cidade convocado na CPI. O subsecretário foi convocado, sim, filho do ex-prefeito. E agora o ex-prefeito convocado também na CPI das finanças. Um dos momentos aguardados dessa CPI que apura o déficit bilionário nas contas do Palácio da Cidade. Vale lembrar que, para contextualizar o nosso telespectador, essa CPI apura toda aquela situação que foi colocada no início da gestão pelo prefeito Silvio Mendes, que chegou a colocar esse déficit na casa dos 4 bilhões de reais. Então, de fato, é algo que precisa ser apurado. Ao longo da CPI, algumas informações foram surgindo, mas um desses episódios que deve ocorrer já nessa reta final é a presença do ex-prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e nós vamos acompanhar, com certeza, esse depoimento para trazer a cobertura completa aqui no Jornal Dia News. Nós vamos para o intervalo comercial. O Natan fica aqui, 14 horas e 30 minutos.